E você sabe que está sendo muito legal essa questão de gravar esses conteúdos aqui para o canal. E eu estou impressionado, desde quando eu comecei a estudar esse monte de livro aqui, ter essa nova curiosidade, né, aqui para pensar em novas situações aqui para a empresa, quantas coisas que eu já chacoalhei aqui, tá? Isso aí está fazendo uns 2 meses mais ou menos. E eu acredito que é uma forma que não vai parar. Eu encontrei uma nova forma de evoluir aqui com a minha operação que não vai parar. E hoje aconteceu um exemplo muito característico do que eu tenho certeza que vai acontecer outras vezes aqui na empresa, tá? Primeiro ponto, o que, que eu entendi aqui, tá? Eu até só voltando um passo, há uns tempos, né? Tem que ser atrás. Eu até questionei assim com a minha esposa, comecei a conversar com ela, eu falei, por que será que deu tão certo as coisas aqui pra gente, né? Que eu sou um cara que tem uma liberdade aí de tempo, trabalho na minha casa, trabalho numa cidade do interior que super segura, um custo de vida baixo, consigo atender empresas aí do mundo inteiro, ganho bem, tenho uma equipe que está muito bem engajada, a minha empresa, assim, eu não tenho problema, tem trabalho para fazer, até eu converso com as pessoas, você vê que a gente aqui não tem estresse, tem trabalho, tem que fazer o que precisa ser feito. Né? Às vezes aperta que precisa vender um pouco mais, tal, lógico que a gente controla os números, tem as metas ali, mas não tem aquele estresse absurdo, né, de pressão e tudo mais, tá? E eu comecei a pensar nisso. Por que será que deu tudo tão certo, né? Hoje eu vivo a vida que eu sonhei. Desde quando eu tinha uma empresa grande, né, que ela faliu ali em 2017, eu falava, meu, eu quero viver uma vida desse jeito. E chegou, né? Chegou do jeito que eu queria. Como eu falei, poder passar tempo com a minha família, praticando esportes, né, sem estresse, trabalhando bastante, trabalhando com o que gosta. E o que eu percebi aí, que aí foi que esse é o rolê que eu preciso prestar atenção, tá? Foi até isso que me inspirou a criar o programa Vendas Te Liberta, que onde eu mapeei tudo que eu sou bom e tudo onde eu preciso melhorar, que eu estou estudando bastante, né? No que eu sou bom, não estou me gabando não, tá? É coisa assim que eu tenho mais facilidade de fazer. Eu estou buscando literatura para estruturar isso, para poder ensinar os outros, tá? Porque quando a gente fala em produtividade, você tem que usar o CRM todo dia, tá? Mas por que que você tem que usar o CRM todo dia? O que que realmente faz diferença? Quais são as fases que realmente faz muita diferença aí para você, na sua empresa e tudo mais. Então eu entendi que o rolê é esse, é ensinar pessoas que trabalham na área de vendas, seja vendedor, seja gestor, seja um empreendedor, tá? Seja funcionário ou seja proprietário aí da sua própria empresa, a conseguir escalar as suas vendas num processo é, bem validado, num processo que seja bem organizado, automatizado, né, que dê escala. Que eu falo que o programa Vendas Te Liberta você consegue escalar suas vendas sem perder sua liberdade, tá? E você usa sua liberdade para aquilo que gera valor na sua vida, tá bom? Então, eu percebi que o rolê era esse, tá? Que eu tinha que ensinar as outras pessoas a aprender sobre isso. Vamos lá. Aqui a gente faz implantação, né? A gente é uma consultoria de implantação do CRM Pipe Drive, é a maior aqui da América Latina. Então, esse é o nosso trabalho, é o que eu trabalho, né, bastante vendendo projetos de consultoria, que eu modelei minha empresa. A gente continua com isso, tá? Esse é o core da empresa e criamos essa formação que nós temos aí, esse programa que vai ter, que é o programa Vendas Te Liberta, tá? No programa Vendas Te Liberta ele vai ter comunicação também, depois eu vou explicar certinho, comunicação com a parte de consultoria para quem precisar, tá? Mas atendendo aí não é uma outra camada, mas uma outra dimensão do mesmo tipo de cliente que a gente já atende, tá? Então, eu entendi que esse é o rolê e eu comecei a ler vários livros tal. Um dos livros aqui que eu comprei, que é o Nunca Mais Perca um Cliente, que ele fala aí da jornada do cliente, que é desde a parte de avaliação ali do cliente até a parte de tornar esse cliente um advogado ali da sua marca, né? Que a gente fala fã enlouquecido ali,
fã enlouquecido, que eu acho que ele usa o termo ali no livro. São 8 fases, tá? E eu estou ali estudando muito a primeira fase, tá? Inclusive já produzi aula teórica ali para o programa Vendas Te Liberta, né? Que a primeira fase é a fase de avaliação, então explicando toda a metodologia do que você tem que fazer. E aqui, o mais legal disso tudo, que eu adoro, sabe? E isso é uma oportunidade de ouro que eu estou tendo na minha vida, sincera, de uma forma muito transparente aqui, muito sincera, que é uma delícia você aprender e aplicar aquilo que você aprende, tá? Então, eu li sobre essa questão da avaliação do cliente, gravei aqui alguns vídeos aqui no YouTube, não sei se já foi para o ar, eu acho que já foi para o ar até esses vídeos, tá? Até para você ter uma ideia, hoje é o 4º vídeo que eu estou gravando sobre isso, então eu estou me dedicando muito a isso. E eu já comecei assim, na hora que eu comecei a gravar os vídeos, tá? Até a estudar, eu já comecei a pensar, o que eu tenho que aplicar na minha empresa, tá? Porque eu estou ensinando as outras pessoas a fazer, mas o que eu tenho que aplicar aqui para melhorar o meu processo comercial? E beleza. Então, são 2 situações que eu percebi também que eu tenho que fazer com esses conteúdos. Tudo que eu ler, tá? Eles têm que ter 2 funções. Seja aplicar, vamos lá, mais algumas funções, mas eu vou falar 2 aqui, mas depois a gente conta quantas vão ter, tá? Tem que ter 2 funções. Aplicar, para eu gravar as aulas para o programa Vendas Te Liberta, essa aqui é a função principal, então a linha editorial que eu estou seguindo, que são lá do programa Vendas Te Liberta, que é o pilar de negócios, o pilar de tecnologia, o pilar de desenvolvimento pessoal e o pilar técnico, tá? Então, eu foquei nessa linha de aprendizado desses 4 pilares, muito, como eu falei, eu já sei, eu só tenho que organizar isso em forma de conhecimento para as pessoas aprenderem, tá? Então, tudo que eu estudar referente a esses 4 pilares, tá? Essas 4 trilhas que terá no programa Vendas Te Liberta, tudo que eu estudar eu tem que virar aula, lógico, porque eu estou estudando para colocar lá dentro. Eu tenho que aplicar aqui na minha empresa, eu tenho que refletir, às vezes não vai ter aplicação, tá? Muitas vezes terão coisas que eu já passei da fase, né? Mas eu sei que eu vou refletir que eu já poderia ter feito de forma diferente aqui na minha empresa, tá? Então eu já vou ensinar, eu já vou saber o jeito que é errado e vou ensinar do jeito certo. Então eu vou ter que aplicar aqui na minha empresa, tá? Vai servir para eu aplicar, quando eu falo em aplicar aqui na minha empresa, a parte de processos, tá? Pode ser que eu utilize isso para treinar a equipe que trabalha aqui comigo, a gente tem uma equipe extremamente enxuta. Pode servir para eu me desenvolver pessoalmente, tá? Então, quando eu falo que tem algumas coisas que eu ainda não sei que eu fiz e não sei, e tem algumas coisas que eu estou descobrindo que eu fiz errado, que eu faço errado e vou melhorar, então pode ser que eu esteja, com certeza eu vou poder, né, aplicar para o meu desenvolvimento pessoal, tá? Bom, acho que é esses 4, tá? Então, aplicar para o programa, gravar aula, aplicar de forma prática aqui na minha empresa, aplicar para a minha equipe e aplicar para mim, tá? O bom de você ter uma empresa, e eu estar vivendo o mesmo jogo do que eu vou ensinar lá com o pessoal, né, que entrar no programa Vendas Te Liberta, é que eu vou já, assim, o que eu estudo, eu já aplico aqui e testo, tá? Então, hoje eu estou com um tempo muito grande dedicado a isso, porque os meus processos aqui de consultoria, eles, tomaram uma forma que está muito legal, assim, está fluindo muito bem. Parte comercial, com a parte de implantação, com a parte de suporte, então está fluindo muito legal isso. Então tá exigindo menos esforço meu. Eu entro lá em pontos estratégicos que eu acrescento muito ali dentro do processo de consultoria e até para mim ficar ali, que eu falo, ficar com a barriga no balcão ali para não perder a noção da realidade, tá? Então eu participo ainda, até eu diminuir minha participação de call de vendas, eu quero voltar a ter mais participações, parte de projetos, de treinamento, quero voltar a ter mais participações lá, tá?
mas eu eu estou com um tempo mais flexível para poder evoluir com a empresa, tá? Poder aumentar ainda mais a qualidade. O que vai acontecer? A empresa vai crescer mais, vai lucrar mais, que nem quantidade de vídeos que eu estou produzindo aqui no YouTube, já começou a aumentar a demanda de empresas procurando a gente para fazer a implantação do Pipe Drive, tá? Então vira uma roda, uma bola de neve positiva ali, né? Vira um ciclo virtuoso, tá? Então, só para vocês entenderem como que funciona, tá? E como que deve ser aí, né? Na teoria, né? Deveria ser aí com vocês, do que eu vivo aqui, tá? Então, como eu falei, eu estudei aqui para gravar 2 vídeos e gravar a aula da primeira fase lá de avaliação, né? Quando o cliente está avaliando assim da sua empresa, o que tem que fazer ali de trazer elementos do pós-vendas para vendas. Então eu falei, pô, eu não faço isso, tá? Olha só quanto material rico, é muito bom o nosso processo de implantação, muito eficiente, tá? Mas eu realmente não trago nada lá de como é conduzido um projeto para uma apresentação ali na área comercial do cliente, tá? Porque é, depois vocês assistem os vídeos aí, tá? Nessa fase de ativação para quando a questão emocional que o cliente tem durante a avaliação de um fornecedor para ele, tá? Para resolver o problema dele. Na realidade, ele está querendo resolver os problemas, tá? Então, eu fiz já a reunião de alinhamento com a minha equipe comercial, depois eu fiz uma reunião de alinhamento com o meu gestor de projetos aqui, tá? A gente já definiu o que é importante para melhorar essa questão do processo comercial. A primeira call de apresentação que a pessoa ali da minha equipe comercial fez, ela já fez, a gente já estruturou isso no chat GPT, como que vai ser feito, tá? Então já estruturou a gente fazer o levantamento de problemas ali que o cliente relatou, tá? Isso aí a gente ensina tudo, né? Ensina tudo, vou gravar a aula, depois eu vou falar aqui o que vai ser, tá? Mas assim, utilizando inteligência artificial para fazer mapeamento de dores, e com inteligência artificial ainda, a gente já vai cruzar essas dores com a forma que tem a nossa metodologia de implantação, que foi uma metodologia que eu desenvolvi ao longo de mais de 500 projetos implantados, que serve como uma luva assim para quem quer implantar uma operação de CRM aí na sua empresa, tá? Mas isso não é o caso agora. Mas o que a gente fez, tá? Eu li, descobri uma coisa que eu poderia melhorar, tá? Então, aquilo que eu falei para você, eu li com o intuito de gravar uma aula ali, gerar conteúdo para o programa Vendas Te Liberta, identifiquei uma oportunidade de melhoria aqui dentro da minha empresa, imediatamente já agi, levantei aí uma call com as pessoas responsáveis que seriam envolvidas nessa alteração de processo, já definimos um processo teste ali, ainda não é um processo que está totalmente validado, mas definimos um processo mínimo ali para a gente, com inteligência artificial, para melhorar essa questão do cliente já ter uma tangibilidade sobre como será conduzido esse processo, esse projeto com ele, se ele contratar os nossos serviços. Validando isso aí, a gente já vai configurar todo o CRM para esse novo processo aí, tá? Essa nova configuração. A gente já vai configurar o CRM, você vai configurar uma nova configuração, né? A gente já vai configurar o CRM para deixar totalmente ajustado e automatizado esse novo processo. A gente vai deixar meio manual rodando aí uma semana ainda para testar isso, tá? Porque a gente tem inteligência artificial, quando a gente faz uma call, até para vocês entenderem, quando a gente faz uma call, grava e transcreve ali, e a ideia nossa é já gerar por inteligência artificial tudo isso para dentro do CRM e quando for gerar a proposta, já ter essas informações ali de forma automática, já vai para a proposta. Então a gente vai chegar no cliente e falar, esse problema A que você me relatou aqui, ele será resolvido com esse pilar aqui da minha consultoria, que é feito nessa fase.
E você também pode ser que você tenha o problema B e C que você não sabe ainda que você tem, tá? Que vai ser resolvido também por consequência da gente resolver esse primeiro problema. Então a gente já vai entregar um mapa de resolução para ele, tá? Eu acredito isso, depois eu falo para vocês se deu certo ou não. Pelo menos é o que eu estou aplicando, tá? Com os conceitos desse livro aqui, tá? Mas a ideia que eu quero deixar aqui com vocês é o seguinte, que o grande barato da gente fazer isso, né, aqui no CRM e tudo mais, tá, é de ter essa linha de estudo. Tá? Depois eu vou trazer muito sobre os conceitos que tem lá em startup, de São Francisco, Vale do Silício, que é exatamente isso que eles fazem, tá? Só que assim, é uma velocidade gigante e uma escala gigante, tá? É aquela coisa de, meu, dá até tremedeira assim nas pessoas para fazer aquilo, tá? Mas assim, e dá para aplicar para empresas menores, tá? Eu sou a prova disso. Porque daí a gente vai empilhando, né? Vai empilhando ciclos virtuosos, como eu falei para vocês. Isso aqui é um ciclo virtuoso que eu estou fazendo, de estudo, de aplicação e tudo mais. Então existe a forma certa de você ir melhorando, incrementando, que seja 1%, que você faça uma melhoria ali no seu processo. Daí você melhora 1%. Não é pensar que você vai da noite para o dia melhorar em 100% o seu processo, tá? Não, você vai melhorando um pouquinho ali a cada dia, tá? Melhora, 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 melhora. Então sempre é uma melhoria constante, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente ajustando isso, fazendo esse teste aqui de forma manual, tá? Nós vamos... Eu até estou vendo aqui, ó, isso aqui é bem legal, porque o que eu estou falando aqui é um conceito que é aplicado aqui nesse livro, aqui, Vencedoras por por opção, do Jim Collins, tá? Que ele fala aqui das empresas que tiveram um retorno 10 vezes maiores do que os seus concorrentes ali e tudo mais, tá? Empresas que não faliram, tiveram um retorno 10 vezes maiores, tem outras que acabaram falindo. Exatamente, tem um capítulo aqui que fala somente sobre isso, tá? É um capítulo aqui. Depois eu vou melhorar, pessoal, essa questão da gravação dos meus vídeos, que o pessoal tá falando assim, pô, mas eu queria ver os livros que você lê e tal, né? A gente vai mudar aqui o formato, já está chegando aqui um equipamento aqui para me ajudar a melhorar isso, vocês vão poder ver, ler também o que eu estou lendo aqui, tá? Mas aqui ele tem o quarto item aqui do livro, capítulo que ele fala, né? O quarta coisa que as empresas fazem aqui, que fala que é primeiro balas de revólver, depois balas de canhão, que consiste em você fazer testes rápidos, pequenos, né? Que você tenta ali mirar aquele alvo, acertou, daí sim você despeja muita energia em cima daquilo, tá? Então, a ideia nossa aqui é sempre fazer esse teste, configura o CRM, daí vai virar duas coisas, tá? Vai virar aula teórica lá no programa Vendas Te Liberta e vai virar aula prática também. Então, não vai ser só a teoria que a gente vai ter lá. Lá eu vou ensinar tudo que eu fiz, ensinar os prompts, como que eu raciocinei e tudo mais, tá? Terá aula aí, eu não sei ainda se vai ter aula nova toda semana, não tá ainda estruturado, tá? O que eu sei é que vai ter aula, vai ter uma estrutura inicial, vai ter aula toda semana. Acabei de falar que não sei, né? Eu acho que vai ter aula gravada toda semana, uma aula nova, eu sempre falando sobre um tema, porque é o estilo de vida que está tendo aqui, e para mim replicar uma coisa que acrescenta, né, de livros aqui em uma aula lá vai ser mais tranquilo, assim. E também vai ter aula ao vivo comigo, vai ter encontros ao vivo comigo, tá? Porque hoje, para ter encontro ao vivo comigo, somente pagando a consultoria, tá? Onde eu entro em pontos estratégicos aí da consultoria. E lá você vai conseguir ter encontros ao vivo coletivo, tá? O Zoom ali, né? A gente fala Zoom e tal, mas a galera onde vai poder tirar dúvidas, onde a gente vai poder conversar sobre os desafios de cada operação aí, tá? Então vai ser, eu vou responder perguntas aí das pessoas e tudo mais, tá? Então eu não sei a frequência disso, eu acho que no começo vai ser bastante, porque até é interessante bastante que eu digo assim, no máximo uma vez por semana.
porque daí eu consigo ter muito material, tá? Sentir assim a necessidade das pessoas e conseguir criar bastante material, tá? Então pense nisso, tá? Pense nisso aí, assim, o que eu quis apresentar nesse vídeo é bem a questão da linha de raciocínio que está seguindo aqui e como eu já apliquei aqui, tá? Então pense sempre quando você descobrir alguma coisa, um conhecimento, alguma coisa, fizer um curso, já pense como você pode aplicar, em qual dimensão que você fez aquele curso, aquele conteúdo, para a finalidade, né, que você fez aquilo, como que você vai aplicar, de forma muito rápida, de forma inicial, aplica, tá? E depois você vê o que pode ser melhorado, tá? E se você quiser saber mais sobre o programa Vendas Te Liberta, ou se precisar de consultoria aí para o CRM Pipedrive, tem os links aqui na descrição do vídeo. Entre em contato com a gente. Quando abrir o programa, você será informado aí, já tem gente na lista de espera e tenho certeza que vai te ajudar muito a evoluir com a sua operação e você escalar suas vendas sem perder a sua liberdade. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.